Olá, como você está? Vamos resolver aqui essa questão e olha só. Imagina que você realmente está vendo essa situação aqui, né? Interessante, né? Isso se equilibra. Mas olha só, para se isso se equilibrar, a gente sabe que tem uma tendência de movimento aqui, né? Para tentar fazer girar nesse sentido aqui. Então aqui tem que ter outra para fazer girar nesse sentido. Aqui no sentido horário, né? Por enquanto a gente está só entrando na questão, tá? E aqui no sentido anti-horário. Ok, então isso está se equilibrando. Quando a gente tem essa tendência, ou tem de fato uma força que é capaz de fazer uma rotação, né? Fazer um giro. A gente pensa também naqueles macacos de tirar pneu de carro, por exemplo. A gente pensa em um aumento de uma força. Então, olha só, para isso se equilibrar, você concorda que o somatório dos momentos no sentido anti-horário tem que ser igual ao somatório dos momentos do sentido horário? Bom, nesse caso a gente só tem duas forças mesmo, né? Tanto, quer dizer, é duas no total. Uma no sentido anti-horário e outra no horário. Como assim? Se tem algo tentando fazer isso girar para cá, aqui, ó, no sentido anti-horário, então tem uma força aí. Que força é essa? Concorda que é a força peso? Força peso do arroz. E desse outro lado aqui, ó, no sentido horário? Bom, só tem a barra, né? Então é a barra. Então a gente precisa representar, colocar esse peso da barra em algum lugar. Onde? Aqui, onde que eu vou fazer isso? Como a barra é homogênea, ó, ele falou aqui, perfeito. Porque o centro de massa da barra vai coincidir bem no seu meio. E ela foi dividida em 8 pedaços iguais. Então aqui é o quarto pedaço. Aqui é o centro de massa da barra. Então é aqui que está concentrado seu peso, ok? Concentrado, entenda, né? É onde a gente pode representar, de fato, seu peso, tá? Então eu vou colocar peso da barra. Ok, quando a gente fala sempre, tá? Em momento de uma força, a gente precisa pensar num eixo de referência. Até porque o que é o diabo desse momento de uma força? Bom, vou chamar anti-horário de A e o horário de B, tá? Só para facilitar. Como só tem esses dois mesmo, não tem mais nada para somar, né? Porque só tem um de cada lado. Então, o momento, na verdade, é a força, né, em questão, multiplicado pelo braço da alavanca. O que é isso? É a distância dentro dessa força, capaz de rotacionar, ou de girar, né? E o eixo de referência. Onde eu vou colocar o eixo de referência? A gente coloca onde for conveniente, tá? Pode colocar em qualquer lugar, mas é conveniente colocar onde for conveniente. Como assim? Aqui, por exemplo, ó, bem no eixo de sustentação. Por quê? Porque nenhuma informação foi dada sobre esse eixo. E eu não quero saber nada sobre esse eixo, entendeu? Então, o que você não pode fazer é colocar bem em cima de onde você quer a informação. Por exemplo, aqui eu quero saber o peso da barra. Então, não é legal colocar aí, tá? Então, a gente coloca ali no eixo aqui, de sustentação. Então, vamos lá. Ó, do lado horário, anti-horário, né? Que eu chamei de A. Força da barra, que é o peso. Peso, quer dizer, do arroz, né? Então, é a massa do arroz, que é 5 vezes a gravidade, concorda? Força peso é massa vezes a gravidade. E o braço, que ele não deu em centímetros a distância, mas é 3, né? Ó, 3 pedacinhos. Então, vamos colocar 3 pedacinhos, que seriam numa unidade de medida qualquer. Do outro lado, a força da barra, que é a massa da barra vezes a gravidade, que é G, né? Não me disse, então ok. E a distância do braço da alavanca, que é essa distância aqui, ó, que é de 1, né? Uma só. Ó, G pode cortar. Então, a massa é só multiplicar 5 vezes 3, 15 quilos. Afinal, o peso do arroz está em quilo e está no SI, né? Gabarito letra E. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, segue o Gabarito no Instagram. E obrigado pela sua atenção.